Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos, mais uma vez nós aqui, aula de História, 9º ano, e vamos falar sobre um assunto dos mais interessantes, dos mais importantes, tá? A Segunda Guerra Mundial. Tá? Coloquei ela dividir em duas partes, né? Vamos começar então falando da primeira. Quais os antecedentes, né? O que veio antes? O que aconteceu antes que vai levar à Segunda Guerra Mundial, gente? Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é que a origem da Segunda Guerra Mundial está exatamente no fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? O Tratado de Versalhes, aqui, a gente vê. O que foi o Tratado de Versalhes? Né? O tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial e determinou quem deveria pagar indenizações, quem deveria arcar com os custos da Primeira Guerra Mundial. Né? Nós sabemos que os países aliados, França, principalmente França, Inglaterra, Estados Unidos, vão cobrar da Alemanha, principalmente Alemanha, Áustria, depois, os custos dessa guerra. Então, vai ser o Tratado de Versalhes. Então, o que vai acontecer com o Tratado de Versalhes, gente, em 1919? Os italianos vão se sentir, como eu já falei na aula passada, traídos por França e Inglaterra. Por quê? Eles atuaram na Primeira Guerra ao lado dos franceses e ingleses e foi prometido à Itália uma série de territórios na Europa. Essa promessa não foi cumprida. Então, os italianos, principalmente, vão se sentir. Fomos traídos por franceses e ingleses. Eles não são de confiança. Ok? Os alemães, por sua vez, como os grandes derrotados pela guerra, e também foram os grandes culpados, foram considerados culpados. Então, a maioria das indenizações, né, a maioria dos sacrifícios, as perdas de território, tudo arcado pela Alemanha, gente. A Alemanha arcou com tudo. Então, ela entrou numa crise muito severa. Né? O Tratado de Versalhes proibiu a Alemanha de ter forças armadas, proibiu a Alemanha de ter fábrica de armas, fez a Alemanha perder territórios. Então, a Alemanha acabou entrando numa crise muito profunda por conta do Tratado de Versalhes. Certo? A crise de 29, a gente já falou bastante sobre ela na outra aula, né? Na aula passada, mas aquela crise mundial, né, que teve origem nos Estados Unidos, vai afetar todos os países, principalmente os países da Europa. E, por último, claro, a Liga das Nações também. Vamos falar um pouquinho sobre a Liga das Nações, que também, né, surgiu junto com o Tratado de Versalhes. Era uma liga, como o próprio nome diz, é um conjunto de nações, liderados principalmente por França e Inglaterra, que buscava, né, fazer com que o Tratado de Versalhes fosse obedecido e evitar uma nova guerra mundial. A gente vai ver que, infelizmente, né, já pelo nome, né, Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações não teve sucesso nessa empreitada. Vamos lá. Gente, então aqui, vamos falar um pouquinho sobre as políticas imperialistas. O que é política imperialista, gente? Política de domínio, né, de conquista de territórios e domínio de populações, né, estrangeiras, por parte do Japão, da Itália e da Alemanha. Né? O Japão vai entrar nessa daí desde o início do século XX, gente. Ele era a única nação industrializada da Ásia. Era a nação mais poderosa, mais forte, economicamente, industrialmente, por consequência militar, na Ásia. Tá? E eles vão levar a cabo, né, um projeto de domínio das populações que eles consideravam inferiores. Tá? Todo mundo que era mais pobre do que o japonês, vamos dizer assim, né, economicamente, já não estava no mesmo nível de desenvolvimento, eles consideravam inferiores e partiram para conquistar. Então, até 1937, a gente vai ver que o Japão conquistou boa parte do Sudeste Asiático, Península da Coreia, onde hoje ficam a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e boa parte da China. Então, aquela área toda do Oceano Pacífico Asiático ficou sob o domínio dos japoneses, tá? Vamos falar um pouquinho da Itália fascista. O Mussolini, que a gente falou na aula passada, querendo restaurar as glórias do Império Romano. Então, a partir da década de 30, ele vai começar a empreender uma série de conquistas. Vai começar com a Etiópia, no continente africano. Tá? Então, buscando reviver a glória do Império Romano, ele vai invadir e vai conquistar a Etiópia, depois a Líbia. Aqui, galera, um pouquinho, né? Já um tempinho aí pra gente, né? Tanta falação. Aqui, ó. Hitler, Mussolini e o imperador japonês, o Hirohito, dividindo o mundo entre si, olha só. Tá vendo? Como se fatiasse um tender, um peru, uma coisa assim. Não, na verdade é o mundo, ó. Tá? Aqui, ó, as bandeiras, né? Da Alemanha nazista, da Itália fascista e do Império japonês. Tá bom? Vamos falar agora da Alemanha. A Alemanha merece um slide, 2 slides só para ela, tá?
Gente, o Hitler, com aquela teoria do espaço vital, também falamos sobre isso na última aula. Se tiver dúvida, só procurar a última aula aí que a gente vai ver falar um pouquinho do espaço vital. Mas ele também vai empreender essa política de conquista de territórios, de domínio de populações. Tá? Ele já vai começar em 1933, assim que ele foi nomeado chanceler alemão, o partido nazista ganhou as eleições e ele foi nomeado chanceler. Ele já coloca em prática essa política imperialista da Alemanha, né? O domínio da Alemanha. Já em 1935, logo no início de 1935, ele vai reativar o exército alemão, olha só, reativar o exército alemão, vai autorizar a fabricação de armas e veículos de guerra e vai dominar a região do Sarre. A região do Sarre é uma região entre a Alemanha e a Bélgica, gente, que era rica em minérios de ferro. Isso em 1935. Em 1936, ele vai ocupar militarmente a região industrial da Renânia, que está na divisa entre a Alemanha e França. Tá? Todas essas ações que eu acabei de falar para vocês, gente, se vocês lembram que eu falei lá no início da aula, proibidas pelo Tratado de Versalhes. Tá? A Alemanha não podia ter exército, não podia ter fábrica de armas. O Sarre e a Renânia estavam sob a administração da Liga das Nações. O Hitler desobedeceu todas essas determinações. Aí vocês vão pensar comigo, nossa, a Liga das Nações vai reagir. Né? Agora vai ter alguma coisa. Não deu nada, gente. Não deu nada. A Liga das Nações não fez nada. Absolutamente nada. Tá? Então o Hitler viu. Se eu estou fazendo alguma coisa que não dá nada, eu vou continuar. Ele continua. Em 1936, gente, ele vai se unir ao Mussolini. Né? Vai ter uma união. O eixo Roma-Berlim. Né? E os dois, Itália e Alemanha, né? Itália e Alemanha nazista, Hitler e Mussolini vão mandar tropas para a Espanha. A Espanha está vivendo uma guerra civil que durou de 1936 a 1939. Tá? Eles vão mandar tropas, veículos para Espanha para lutar ao lado do general Francisco Franco, com o objetivo do quê, galera? Olha que importante. Testar o exército, tanto o exército alemão quanto o exército italiano, testar os equipamentos de guerra, tanto alemães quanto italianos. Já em vista do quê? Quem quer testar um exército, quem quer testar equipamentos, já tem em vista uma guerra. Hitler e Mussolini já estavam pensando em guerra, gente. Isso é bom vocês terem em mente. Então, eles testaram isso na Guerra Civil Espanhola, 1936, 1939. Tá? Continuando, falei, nazismo só para eles. Em março de 1938, gente, o Hitler vai anexar a Áustria. A Áustria é um país também vizinho da Alemanha, né? Língua alemã. O próprio Hitler, ele não era alemão, o Hitler era austríaco. Então ele vai anexar a Áustria, através de eleições, os austríacos vão escolher ser anexados à Alemanha, ok? E, por conta daquela teoria do espaço vital, quer dizer, aonde tinha alemães tinha que estar o governo alemão, o Hitler vai exigir uma região de um outro país da Europa Central chamado Tchecoslováquia. O nome dessa região era Sudetos. Nessa região viviam cerca de 3 milhões de alemães. Então o Hitler falou, se ali vivem 3 milhões de alemães, o Estado alemão tem de estar ali. Então ele começa a querer essa área dos Sudetos. Né? Mais uma vez, gente, tudo isso que ele está fazendo, a união com a Áustria, os Sudetos, a participação na Guerra Civil Espanhola, proibidos pelo Tratado de Versalhes, proibido pela Liga das Nações, mas não houve reação, gente. O Hitler continua fazendo, como eu falei, não deu nada, vamos fazer. Ok? 1939, o Hitler celebra o grande pacto com o Stalin, né? O grande adversário político dele, né? A União Soviética do Stalin e a Alemanha nazista do Hitler vão celebrar um pacto, chamado Pacto Germano-Soviético. Ok? Nesse pacto germano-soviético, os dois fazem não nos atacaremos. Em caso de uma guerra, a União Soviética não vai atacar a Alemanha nazista, a Alemanha nazista não atacaria a União Soviética. Secretamente, né, nos termos secretos desse pacto, haveria uma divisão da Polônia. Polônia é um país também da Europa Central, gente. Da Europa do Leste, perdão. Então, esse país seria dividido. Metade do país, a parte oeste, para a Alemanha, a parte leste, para a União Soviética. Tá? Lembrando, a Polônia era um país que tinha proteção direta da Inglaterra. Era um aliado da Inglaterra. Então, vamos ver. Aí, 1º de setembro de 1939, a invasão da Polônia pelas tropas nazistas. Tá? A parte oeste da Polônia é ocupada pelas tropas nazistas. Finalmente, aí sim,
vendo que tudo que estava acontecendo desde 1934, gente, até chegar em 1939, a Inglaterra, né, a Liga das Nações, principalmente a Inglaterra e França, resolvem agir. Eles não aceitam essa invasão da Polônia. E em 3 de setembro de 1939 é declarado guerra. Né? Os países, a França e a Inglaterra, declaram guerra à Alemanha nazista. É o início da Segunda Guerra Mundial. Mas isso, o restante a gente vai contar na próxima aula. Mais uma. Aqui, galera, ó, só para a gente ver, isso aqui era um charge de jornal que estava retratando o que acontecia na época. Olha aqui, ó. Polônia, Império Britânico. Ó, esse aqui é o primeiro-ministro britânico, né? O Chamberlain, falando, ó, o senhor não poderia dar um jeito de arrombar a porta sem estragar a fechadura? Olha só, a Polônia aqui, e aqui o Hitler tentando arrombar a porta, invadindo a Polônia. A Inglaterra tentando apaziguar. E aqui, ó, o casamento entre Hitler e Stalin, ó, tá? Inclusive, com a legenda em inglês, né? Quanto vai durar essa lua de mel? É o pacto germano-soviético. Stalin a noiva, Hitler de noivo, olha só. Certo? Meus amigos e minhas amigas, meus queridos e minhas queridas, muitíssimo obrigado mais uma vez pela atenção, pela paciência de vocês. E até a próxima. Fiquem com Deus.